Olá, meus amados, a graça e a paz. Então, eu quero trazer para vocês aqui uma série de vídeos falando um tema específico que é sobre cura. É um tema que às vezes surge muitas dúvidas e às vezes até ensinamentos equivocados sobre esse assunto. E foi um tema que qual eu recebi do Senhor há um tempo atrás e estive orando e esperando um momento, um tempo específico para esse dia de estar aqui postando para vocês. E eu vou estar postando vários vídeos de forma temática, né? Só sobre esse assunto, sobre cura divina. E hoje, esse tempo aqui, ontem na verdade, Dali veio falar comigo, né? Ela tá filmando e ela disse: amor, tu lembra que Deus falou com você que você tinha vontade de falar sobre cura? Por que você não começa a postar no Instagram vídeos concernente a isso, né? Pessoas precisam ouvir, precisam ser alcançadas. E eu vi que era o tempo mesmo da gente estar falando sobre isso. Como a enfermidade ela veio a passar agora a ser parte, a atingir o homem. A gente sabe que quando Deus criou o homem, isso está escrito lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, diz que Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus deu domínio ao homem. O homem reinasse nessa terra. Não é à toa que quando Jesus Cristo veio, ele restaurou, né, o nosso plano com Deus. Ele nos chama de reis e sacerdotes. A Bíblia nos coloca em uma posição de reinado. E de fato, essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Mas a enfermidade passou a fazer parte do homem a partir do momento que Adão ele desobedeceu a voz de Deus. Ele pecou, né? Lá em Gênesis no capítulo 3 a gente vai ver esse acontecimento da serpente vindo enganar Eva e por sua vez ela come do fruto, dá ao seu marido, a Adão, ele também come e o pecado entra no mundo e por consequência agora o homem se esconde de Deus. E Deus vem e traz a penalidade. A mulher passou agora a sentir dores de parto, a serpente também teve a sua penalidade, mas com tudo isso a gente vê que o plano de Deus já no Gênesis no capítulo 3 já foi pré-estabelecido, de que Deus traria a inimizade da mulher para com a serpente, isso falando, né, posteriormente daquilo que Cristo iria fazer naquela cruz do Calvário, vencendo Satanás, vencendo as suas artimanhas, vencendo aquilo que ele trouxe agora sobre o homem por consequência do pecado. Então o diabo tornou-se agora o Deus desse século, como está escrito na Bíblia. Mas Jesus Cristo, ele veio e restaurou tudo isso. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Se a gente for ver lá no Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do versículo 15, nós vamos ver que Deus falando para o homem que se ele obedecesse, ouvisse a sua voz e o obedecesse, ele seria abençoado. Isso no capítulo 1, mas no versículo 1 do capítulo 28 de Deuteronômio. Mas no versículo de número 15 começa as maldições da lei. E aí a gente vai ver que as maldições ela acarreta de várias enfermidades, tumores, cegueira, paralisia, doença de sangue, sarnas e outras mais enfermidades que se você for ler lá você vai provar desse conhecimento nas escrituras. Mas a Bíblia diz que essas consequências veio pelo pecado de Adão. Se a gente for ler aqui em Romanos no capítulo de número 5, versículo 12, diz que concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Ou seja, o pecado veio, deu vazão agora à enfermidade, à morte espiritual e à miséria na vida do homem. No versículo 13 ele diz: porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Ou seja, o homem ele não sofria de Deus uma prestação de conta pelo seu pecado antes da lei, mas a consequência do pecado já estava no homem, né? O homem já sofria mediante a isso. Mas seguindo esses textos, a gente vai ver no versículo de número 15, contudo há uma comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência
de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Ou seja, o dom gratuito de Deus, ele também veio para todos os homens. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, nós fomos perdoados nossos pecados, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 53, que diz que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, né? O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o diabo, ele veio, ele enganou o homem, fez com que o homem pecasse, e pela transgressão do pecado a morte entrou na vida do homem. Mas também a Bíblia diz que por essa comparação, a consequência de ofensa daquilo que Cristo ele fez por nós, também entrasse a justificação para todos os homens. Quando a gente vê também no versículo 16, diz: por isso, se não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só, que esse um só homem que ele está falando é de fato a consequência de Adão lá no Éden, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que se resultou na condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou, por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem. Que homem é esse? Jesus Cristo. Ou seja, a transgressão e a morte entrou através de Adão, mas também a transbordante graça e o dom da justiça, ela vem através de Jesus Cristo. Ou seja, a consequência do pecado trouxe a enfermidade na vida do homem, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus nos trouxe a justificação. Ou seja, a enfermidade ou o pecado também, ela não tem domínio sobre nós, como a Bíblia bem fala. Então, uma vez que o pecado não tem domínio sobre nós, também a enfermidade, ela não tem domínio sobre as nossas vidas. Então, eu quero deixar isso aqui com você. Sim, a enfermidade surgiu, a enfermidade veio atingir o homem, mas Jesus Cristo veio e ele quebrou o poder da enfermidade em nossas vidas. E hoje nós podemos, através de Cristo Jesus, nos vivermos livres dessas mazelas, dessas consequências do pecado. Então, se você que está aí me assistindo e você está passando por um processo de enfermidade em seu corpo, eu quero orar por você, eu quero declarar cura no seu corpo. Eu quero que você, onde estiver agora, coloque a sua mão na região onde está a enfermidade, que eu quero orar por você. Se você não pode, você pode colocar a mão no seu coração e vamos fazer essa oração junto, em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro por essa pessoa que está aí agora, e com fé, Pai, junto com a minha fé, ela está crendo pela cura, por aquilo que o Senhor já fez naquela cruz pela vida dela, Senhor. Como a tua palavra bem diz, Senhor, que você levou sobre si as dores e enfermidade. Obrigado, Senhor, porque dores e enfermidade que tiver no corpo dessa pessoa agora, sendo dissipada, sendo destruída pelo poder que há no nome de Jesus, eu libero você dessa enfermidade em o nome de Jesus Cristo.